Olá, tudo bem? Nós somos o grupo PET ProdBio da Universidade Federal do Espírito Santo e essa é a atividade de extensão Mangue Limpo é o Mangue que eu quero, que tem como objetivo promover a educação ambiental em torno do ecossistema manguezal, a fim de levar informações de qualidade de maneira acessível para você. Nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma introdução do tema para você entender o que é o manguezal. O manguezal, também conhecido como mangue, é um ecossistema costeiro que é considerado de transição entre os ecossistemas marinho e terrestre, como você pode ver nessa imagem que está na sua tela. O mangue está no ambiente terrestre, porém totalmente em contato com uma área alagada. Por causa de sua localização, ele recebe influência das marés de efluentes continentais, que são os rios de água doce, o que faz com que passe por variações na sua salinidade. Mas você deve estar se perguntando, se ele está em contato com o mar e com o rio, como é o solo do manguezal? O solo desse ecossistema é um solo muito lamoso, e isso ocorre porque sua granulometria é baixa, o que faz com que o solo absorva muita água, tornando-o pobre em O2 e rico em nutrientes, considerado um dos ambientes mais produtivos do planeta, sendo superado apenas para os recifes de corais. Você sabia que o Brasil é o segundo maior país do mundo em termos de distribuição dos manguezais? No nosso país, o mangue abrange aproximadamente 13.762 km², ocorrendo em quase todo o litoral brasileiro. No estado do Espírito Santo, os manguezais representam um patrimônio importante, já que, como falado um pouco anteriormente, eles constituem uma zona de elevada produtividade biológica, ocupando uma área de 70 km², onde os bosques mais extensos encontrados localizam-se no encontro da Baía de Vitória e nos estuários do rio Piraquiaçu e São Mateus. Falando um pouco agora sobre a importância ecológica dos manguezais, esse ecossistema é considerado um berçário natural para muitas espécies, apresentando condições propícias para a alimentação e reprodução de indivíduos marinhos, como peixes e invertebrados. Também é um importante transformador de nutrientes em matéria orgânica e sequestrador de carbono, além de ser gerador de bens e serviços diretos e indiretos pelas comunidades tradicionais ribeirinhas. A flora desse ecossistema é composta por plantas lenhosas, comumente chamadas de mangue. Nesse ambiente, existem também espécies herbáceas, epífitas, hemiparasitas e aquáticas típicas. A maioria das angiospermas, consideradas como típicas do manguezal, apresentam reprodução por viviparidade. Este processo permite que as sementes permaneçam na árvore-mãe até se transformarem em embrião. Essas estruturas, conhecidas pelo nome de propágulo, dão origem a uma nova planta. As espécies de mangue estão distribuídas através da zonação horizontal, como se pode ver na imagem. Conhecido como mangue vermelho ou mangue verdadeiro, até como mangue sapateiro, é composto pelo gênero Rhizophyra. É uma árvore de casca lisa e clara, que ao ser raspada é possível ver a cor vermelha. Possui raízes e escora que auxiliam na fixação e sustentação do solo. Já a Avicennia, conhecida como mangue preto, é uma árvore de casca lisa, castanho claro, que quando raspada mostra cor amarelada. Possui folhas esbranquiçadas por baixo devido à presença de minúsculas escamas. O sistema radicular se desenvolve horizontalmente, a poucos centímetros abaixo da superfície do sedimento, e possui raízes do tipo pneumatóforos. Estes apresentam consistência esponjosa e têm função no processo de trocas gasosas entre a planta e o meio. O gênero Laguncularia, também denominado mangue branco, é uma árvore pequena, cujas folhas têm pecíolo vermelho com duas glândulas em sua parte superior. Possui sistema radicular semelhante ao gênero Avicennia, porém menos desenvolvido, tanto em número quanto em altura dos pneumatóforos. Produz grande quantidade de propágulos, formando verdadeiros cachos ou racemos que prendem nas partes terminais dos galhos. E ainda existem as plantas que habitam as faixas de transição entre o manguezal e os sistemas de terra firme, ou em manguezais alterados, podendo ser algodoeiro da praia. Gênero Hibiscus é um arbusto ramificado com folhas em formato de coração, flores grandes e vistosas de cor amarelada. É uma planta muito usada na arborização de ruas nas cidades litorâneas.
Há presença também da samambaia do mangue, gênero acróstico. É uma erva terrestre cujas folhas podem chegar a 2 metros de comprimento. E na maré baixa conseguimos ver outras, como praturá, assim como algumas ciperáceas. Já os animais, esses podem ser microscópicos e macroscópicos. Alguns desses pequenos são os microcrustáceos, copépodes e cladóceros, vermes, nematóides, oligoquetas, poliquetas e rotíferos, molúsculos, larvas de camarões, de caranguejo e de peixes. Os sururus, taiobas, unhas de velho e mariscos em geral vivem enterrados na lama ou fixos nas raízes de mangue, como as ostras. Podemos citar também os conhecidos como perfuradores de madeira, os teredos, tururus. E quando falamos de mangue, logo nos vem à cabeça os caranguejos e siris, que são os crustáceos mais conhecidos, podendo ser encontrados nos troncos de árvore, cavando galerias no sedimento, trocando as carapaças que os protegem dos predadores naturais ou nadando de acordo com o movimento das marés. A época de ocorrência de maior quantidade é conhecida como época do acasalamento, andada ou carnaval. Dos peixes mais encontrados, destacam-se as tainhas, garopas, robalos, baiacus e bagres, onde utilizam as águas do manguezal para desovarem, um ambiente propício para o ciclo reprodutivo dos alevinos antes de regressarem ao mar. Podem aparecer alguns visitantes também na busca de alimento, como os jacarés de papo amarelo, capivaras e macacos pregos. Mamíferos como a lontra e guaxinim visitam os manguezais durante a noite para caçar invertebrados. É possível encontrar aves como saracura do mangue, garça branca, flamingos e gaivotas. Ao redor dos manguezais vivem povos e ou comunidades tradicionais, os quais dependem do manguezal para a subsistência, utilizando-o como fonte de trabalho, alimentação e renda. O Decreto número 6040/2007 define como conceito de povos ou comunidades tradicionais como sendo grupos culturalmente diferenciados, que possuem formas próprias de organização social, ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa ancestral e econômica, que utilizam conhecimentos, inovações e práticas que são transmitidas pela tradição. As populações tradicionais são caracterizadas como aquelas que possuem um estilo de vida menos impactante à natureza, como a utilização dos recursos naturais sem risco de esgotamento. A utilização desses recursos já foram até mesmo medicinal, como o uso do extrato de Rhizophora mangli no tratamento de lepra e o uso de avicênia, que era cozida e utilizada em bochechos quando os dentes estavam cariados. A extração de madeira ocorre de maneira seletiva e mediante autorização. Tem como foco na confecção de petrechos, ranchos de pesca, que são as residências temporárias dos pescadores, e lenha, que provém da parte seca das árvores coletadas. Das árvores mortas são explorados o turu, um molusco com aparência vermiforme, muito apreciado e prestigiado pelo seu sabor e suas propriedades terapêuticas. Além do uso da vegetação, também a extração de caranguejo uçá, que é fonte de alimento e renda de quase 2.000 famílias envolvidas em atividades que vão da captura ao beneficiamento desses indivíduos. Os manguezais exercem ainda funções consideradas como benefícios ou serviços gratuitos à comunidade, tais como proteção das áreas de terra firme contra tempestades e ações erosivas das marés, retenção de poluentes, retenção de sedimentos finos carreados pela água, favorecendo a manutenção dos canais de navegação, manutenção e conservação de estoques pesqueiros do estuário, garantindo a piscicosidade da região e assim contribuindo ainda mais com as comunidades que ali habitavam. A importância socioeconômica do manguezal é enorme e essa valorização tornou-se uma importante ferramenta a ser adotada como estratégia para a conservação dos manguezais. Ela permite identificar e quantificar as contribuições dos serviços ecossistêmicos
para o bem-estar das comunidades humanas, ainda que seja complexo quantificar benefícios comercializados e não comercializados. Vários são os bens e serviços proporcionados por esse ecossistema, considerados fontes de recreação e lazer, associados ao seu alto valor cênico e por serem altamente produtivos em recursos extrativistas, alimentos e produtos diversos, que vem garantindo ao longo de anos a sobrevivência de populações que vivem em suas adjacências. Porém, as relações que marcam essa interação homem-manguezal vão além de questões da subsistência, criando-se laços sociais e culturais assinalados pelo conhecimento tradicional, que é repassado de geração em geração. Um exemplo é a casca de Rhizophora mangle, contém um taninho usado para impermeabilizar e dar cor característica a um dos principais símbolos da cultura popular do Espírito Santo, a panela de barro, de Goiabeiras, cuja a fabricação artesanal foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Imaterial do Espírito Santo. Esse mangue, raízes de fora, de lama fédida, pegajosa, é a dádiva que Deus nos deu, pois ali no lamaçal é que pequenos seres nascem, no milagre da natureza. E até as suas folhas, que o tempo Deus derruba, se transformam em cadeia alimentar. Caranguejos de feias garras em batalhas para procriar. É a luta pela vida na lama do manguezal. Esse mangue, onde a maré entra mansinho, junto a ela peixinhos querendo se alimentar. São milhares de seres vivendo, e na fossa vazante, camarões seguem para o mar. Nas tardes é visitado por aves que vêm do mar. Gaivotas, atobás, vêm de longe pernoitar. Garças equilibradas e uma perna só, olham e pensam. Há lugar para todos, tem comida para todos, pois o manguezal é como um grande supermercado, maternidade modelo para os habitantes d'água e do mar. Tudo no devido lugar, nenhum deles destoa, nenhum deles vive à toa. Só o homem, filho de Deus, por excelência, é quem macula o manguezal, que o polui e o aterra. O homem mau, destruidor, que governa a terra, mas que termina, felizmente, 7 palmos contadinhos, esticadinho, embaixo dela. Poema Manguezal do Ivote, Ascendino Zuargue, 1993, Itanhaém, São Paulo. Agradecimentos ao Programa de Educação Tutorial PET pelo fomento à pesquisa, ensino e extensão, à Universidade Federal do Espírito Santo e à professora doutora Mônica Maria Tognella, pelo apoio e disponibilidade.